Oi amigos, vamos falar hoje sobre um tema bastante importante, que é a ultrassonografia com Doppler. Vários pacientes perguntam, mas doutor, o que é o Doppler? Eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer um pouco para essas pessoas. Então, o ultrassom com Doppler é uma ferramenta muito importante. Com ele a gente consegue identificar, diagnosticar diversas doenças. É um exame simples. É necessário apenas que o paciente fique deitado em uma maca durante o exame. É um exame indolor. E nos casos em que existem a necessidade de avaliar algum vaso do abdômen ou alguma artéria renal, por exemplo, artéria aorta, é necessário que o paciente tenha 10 horas de jejum e que tenha um dia antes do exame usado uma medicação chamada simeticona. Aproximadamente 20 gotas de 8 em 8 horas é o suficiente. Esse exame ele vai analisar os vasos, as artérias do corpo, para ver se tem algum tipo de dilatação, para ver se tem algum tipo de estreitamento, que a gente chama de estenose. Então é um exame muito útil. Por exemplo, nos membros inferiores. Nos membros inferiores a gente usa muito Doppler para identificar se tem TVP, que é trombose venosa profunda. A TVP pode causar oclusão ou semi-oclusão da passagem do sangue pelo membro inferior, pela perna, causando dor e causando bastante desconforto e o risco até de uma complicação maior, como uma obstrução mais acentuada. Outros tipos de Doppler, que é o Doppler arterial do membro inferior, a gente pode identificar doença arterial obstrutiva periférica, que é uma doença que causa dor no membro quando o paciente deambula, quando ele faz algum tipo de movimento. Então essas são as principais indicações do Doppler do membro inferior, incluindo a avaliação de varizes também, que são dilatações das veias que causam insuficiência vascular. Outro momento importante do uso do Doppler é para avaliação de grandes artérias, grandes vasos do abdômen. Na aorta, o Doppler da aorta abdominal, a gente consegue identificar se tem aneurismas, né? Que são dilatações importantes daquele vaso, que pode fazer com que aquele vaso rompa e cause uma grande hemorragia interna. Outro uso importante da região do abdômen é o Doppler da artéria renal. No Doppler da artéria renal, nós vamos identificar as causas de hipertensão arterial secundária, como, por exemplo, a estenose da artéria, ou estreitamento, ou até a oclusão de determinadas artérias, principalmente a artéria renal, podendo causar um tipo de doença séria, levando até uma das causas de hipertensão arterial, principalmente em pacientes jovens. Outro momento importante do uso do Doppler é para avaliação de nódulos na tireoide, aqueles nódulos que têm uma determinada vascularização ou um aumento daquela vascularização, são nódulos mais sensíveis, mais suscetíveis a serem malignos, né? São nódulos suspeitos, têm um maior índice de suspeitabilidade para gerar algum tipo de nódulo maligno. Outro momento importante para o uso do Doppler, por exemplo, é para fazer o Doppler na região do testículo, da bolsa escrotal. A gente consegue fazer o Doppler ali do canal espermático, do ducto espermático, para avaliar se tem alguma dilatação das veias do plexo pampiniforme, que é o que causa a varicocele. A varicocele que é a maior causadora de infertilidade no homem e uma causa que seja uma causa reversível. É a maior causa de infertilidade reversível no homem, a varicocele. A gente consegue identificar através do uso do Doppler da bolsa escrotal. Outro uso importante do Doppler é o Doppler de carótidas, por exemplo. A gente pode identificar se tem algum tipo de placa na carótida, se existe algum espessamento da camada média, camada íntima, ou então espessamento que possa causar uma maior probabilidade de ter um AVC, por exemplo. Então existem diversos usos do Doppler na medicina. Na obstetrícia é muito importante o uso do Doppler, principalmente naquelas gravidezes em que não há uma boa evolução do feto, o feto não está crescendo, não está se desenvolvendo, ou então que aquela criança não tenha, aquele feto não está com pouco líquido amniótico,
ou com muito líquido amniótico, ou se aquela mãe daquele bebê tem diabetes gestacional, por exemplo. Então, o Doppler é muito importante nesses casos, porque consegue avaliar o fluxo sanguíneo da mãe para o feto, através do estudo de Doppler do cordão umbilical, através do estudo da placenta também. Então, como vocês podem observar, o Doppler ele revolucionou a ultrassonografia e tornou a ultrassonografia um exame bastante útil no diagnóstico de diversas doenças. Então, espero que eu tenha contribuído para tirar a dúvida de todas as pessoas. E se vocês gostaram do tema, vocês curtem e compartilhem com seus amigos. Obrigado.